Turma, vamos dar aqui continuidade às nossas reflexões sobre as questões morais e os seus pensadores nos seus tempos. Até o momento em que nós paralisamos as nossas atividades presenciais, estávamos tratando acerca do pensamento da filosofia helenista, as correntes filosóficas do helenismo, que, dado todo o seu contexto, cada pensador vai eleger aquilo que fundamenta o sentido de felicidade, portanto, de ser virtuoso, ok? Nós vamos agora adentrar, seguindo a nossa apostila, a um pensamento pós-helenista que, claro, que tem toda uma configuração histórica por trás da, do pensamento cristão, da filosofia cristã, mas que nós não vamos desenvolver agora, nós vamos diretamente para o pensamento, ok? E o seu pensador. Então, nós vamos adentrar aqui especificamente ao pensamento da filosofia cristã, ao final da antiguidade e aquilo que nós vamos chamar de Idade Média, tá? O final da antiguidade é marcado por uma série de acontecimentos históricos até o surgimento daquele, melhor dizendo, que vai ser conhecido como Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. A nossa apostila traz como proposta trabalhar a questão do mal em Santo Agostinho. Nós estamos tratando aqui de questões da ética, ok? E o que a questão do mal em Santo Agostinho diz para a gente sobre ser virtuoso. Vejam só, Santo Agostinho, rapidamente, contando um pouco da sua história, o Santo Agostinho, ele se converte ao cristianismo. A sua mãe era uma cristã fervorosa e reza muito, conta a história, que ela rezava muito pela conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu em Tagaste, numa região da África, então, né? E Santo Agostinho se converte ao cristianismo, se torna bispo e posteriormente torna-se um santo. O Santo Agostinho, ele é um grande representante do período que a gente chama de patrístico. O pensamento cristão, no final da antiguidade até o século XIV, início do século XV, ele é marcado por dois grandes períodos, que é o período da patrística e o período da escolástica, ok? O Santo Agostinho é um pensador representante, ou um grande pensador representante da patrística. Pois bem, antes da sua conversão, Santo Agostinho, ele era adepto das teses maniqueístas. De uma maneira muito geral, grosso modo, o que significavam as teses maniqueístas? Era a ideia difundida de que existiam duas forças no universo que lutavam entre si. Era a força do bem e a força do mal, ok? Era uma doutrina persa que comungava da ideia de que dois princípios opostos, duas forças que existiam por si só, eram duas forças que possuíam a sua essência, elas lutavam entre si a fim de conquistar o seu espaço. Portanto, a tese maniqueísta, corroborada por Santo Agostinho, antes da sua conversão, aceitava a tese de que existiam essas duas forças no mundo, o bem e o mal. À medida em que Santo Agostinho converte-se para o cristianismo, ele vai combater as teses maniqueístas, ok? E ao combater a tese maniqueísta, ele vai se direcionar justamente para aquilo que a boa parte da sua vida ele comungou, que era a ideia do mal. Nesse sentido, nós temos aqui, em Santo Agostinho, a famosa formulação do problema do mal. Vejam só, se até então, a partir das teses maniqueístas, Santo Agostinho, antes da conversão, ele aceitava o fato de que existiam duas forças, a força do bem e a força do mal. À medida em que ele se converte, ele percebe o seguinte, que o mal, ele não pode existir por si só.
Porque se toda a criação, tudo que existe, é fruto da bondade de Deus, é fruto imediato da boa vontade de Deus, não é possível que Deus tenha criado o mal. Portanto, contra as teses maniqueístas, o Santo Agostinho vai projetar a ideia de que só existe o bem. Por que só existe o bem? Porque Deus criou todas as coisas. E todas as coisas, sendo criaturas de Deus, são boas. É impossível que o mal, portanto, seja uma força que exista por si só. Porém, o mal, ele está presente entre nós. Mas se ele não é uma criação de Deus, de onde provém o mal? A pergunta central é esta aqui que está grifada. Se tudo provém de Deus, que é o sumo bem, de onde provém o mal? Ok? Então, o Santo Agostinho vai perseguir essa pergunta a fim de responder de onde se origina, de onde provém o mal no mundo. Uma vez que o mal não é uma força que vive por si mesma e não é sequer uma criação de Deus, porque Deus jamais poderia ter criado o mal. Nessa direção, Santo Agostinho, contrastando com a tese maniqueísta, ele vai, é, ele vai formular três teses, três afirmações para a existência do mal no mundo. Então, vejam só, de uma maneira geral, o mal, ele não é um ser, ele não é uma força que existe por si mesma, mas ele é uma deficiência, ele é uma privação de ser. Ou seja, o mal, ele não provém de Deus, mas justamente da falta de Deus. Nessa direção, nós temos aqui três teses direcionadas por Santo Agostinho para explicar a existência do mal no mundo. A primeira tese é o que ele vai chamar de metafísico ontológico. O nome pode parecer difícil, mas a explicação ela é de fácil compreensão. Vejamos bem. Segundo Santo Agostinho, os seres, à medida em que eles são criados por Deus, eles participam de uma hierarquia, ok? Então Deus, que é o criador de tudo, ele cria todas as coisas e essas coisas criadas, as criaturas, elas estão dispostas, segundo Agostinho, numa classificação hierárquica. Pois bem, o que significa a explicação do mal a partir da ideia metafísico-ontológica? Imaginem só um escorpião, ok? O escorpião, em relação a nós, que somos homens, pessoas, indivíduos, ele estaria numa certa hierarquia abaixo de nós, ok? De todo modo é o seguinte, eu tenho os seres criados. E aí aparece um escorpião na sala de aula. A nossa primeira, vamos criar essa hipótese aqui. A nossa primeira, talvez, né, muito provavelmente, a nossa primeira ação seja matar o escorpião. Porque o escorpião é venenoso. E aí, ao olhar para o escorpião, eu digo, olha, ele é mau, ele pode fazer mal. Ele não é um ser que me faz bem. Veja, o escorpião por si só, ele não é mau. Ele é mau, ele é nocivo, à medida em que eu o julgo assim. Ou seja, a primeira forma de explicação do mal no mundo, segundo Santo Agostinho, não é que o escorpião foi criado por Deus e ele por si só é um animal maléfico. Pelo contrário, à medida em que eu julgo o escorpião como mal, o mal no mundo ele é originado pela minha visão de outros seres.
o mal não está inerente ao escorpião. Eu é que o julguei desta forma. O que significa dizer que, nessa primeira forma de explicação, Deus não criou o mal. Eu é que, a partir do metro, a partir da minha visão, julguei algo como mal. Ok? Essa é a primeira forma de explicação do mal no mundo. A segunda forma de explicação do mal no mundo, ou da origem do mal no mundo, é o que o Santo Agostinho vai chamar de mal moral. Mal moral tem a ver com pecado, ok? Pecado tem a ver com uma má vontade, uma má disposição dos homens para realizar algo. Vejam só, de onde provém ou do que depende essa má vontade? Nós falávamos anteriormente que à medida em que Deus cria os seres, eles estão dispostos numa hierarquia. Essa hierarquia, muito provavelmente, somos nós quem criamos, ok? O fato é que os seres criados estão colocados dentro de uma hierarquia. O que é o pecado? O que é a má vontade, segundo Santo Agostinho? É quando eu prefiro a criatura ao invés do Criador. É quando eu me direciono mais para as criaturas e escolho, preferindo as criaturas ao Criador. É quando eu me esqueço de Deus e me direciono para as coisas criadas, ok? Isso é a má vontade, isso é pecado. É deixar Deus de lado e me ocupar com outras coisas. E aí vai dizer Santo Agostinho, como isso é possível? Isso é possível porque quando Deus nos criou, ele nos deu um grande bem. Esse grande bem é chamado de liberdade, é chamado de livre-arbítrio, ok? Esse é o famoso livre-arbítrio que todos nós, de algum modo, já escutamos, já falamos sobre e a gente até não entende muito bem. Segundo a tese filosófico-teológica de Santo Agostinho, o livre-arbítrio é a vontade livre que Deus me ofereceu. Isso é um grande bem que Deus me deu. Ao me criar, Deus me ofereceu a liberdade. O que é o pecado? O que é a má vontade? É quando, dentro dessa liberdade que Deus me deu, eu faço um mau uso desse grande bem. Ou seja, é quando eu escolho erradamente as coisas. Mas por que eu posso escolher? Porque Deus me deu essa possibilidade. Isso é um grande bem, isso é uma dádiva que Deus teria nos dado. Isto é, a livre escolha. O problema é que diante desse grande bem que Deus me dá, que é escolher livremente, eu escolho o mal. Eu faço um mau uso dessa vontade, dessa liberdade. Por isso que o mal, e aí é a segunda forma de explicação do mal no mundo, veja que Deus não criou o mal. À medida em que, dentro da minha liberdade, eu escolho as coisas erradas, eu introduzo o mal no mundo. O mal é o mau uso desse grande bem, isto é, o livre-arbítrio. Segundo Agostinho, e a frase dele, o bem que está em mim é obra tua, é teu dom. O mal em mim é meu pecado. Então, essa seria a segunda forma de explicação para o mal no mundo, ok? Quando nós, equivocadamente, dentro desse grande bem que é a nossa liberdade, preferimos as criaturas ao Criador. A terceira tese para a origem, para a gênese do mal no mundo, é o que Santo Agostinho vai chamar de mal físico. O mal físico, nós temos que nos remeter lá aos primeiros homens, ou que, segundo a história bíblica, é Adão e Eva. Adão e Eva são a figura ou a personificação de alguém que escolheu mal dentro da sua liberdade. Quer dizer, Deus deu a liberdade para Adão e Eva vivenciar todas as coisas. E eles fizeram um mau uso dessa liberdade. Portanto,
O mal físico significa, desde o pecado cometido por Adão e Eva, nós estamos enquanto homens, estamos manchados, somos marcados, por isso que se chama de pecado original, ok? É por isso que isso é muito interessante, dentro das tradições cristãs, religiosas, sobretudo da tradição católica, é por isso que o batismo, ele ocorre nos primeiros meses de vida da criança. O que significa dizer que o batismo, ele é uma forma de purificação desse pecado original. Então, Santo Agostinho, já desde das ações de Adão e Eva, que marcam toda a humanidade, então, Santo Agostinho já vê nessas ações o pecado já presente dentro da própria natureza humana. Então, essas seriam as 3 formas de explicações oferecidas por Santo Agostinho para a origem do mal no mundo. O que significa dizer que nós somos seres éticos, nós somos seres virtuosos, com a ótica dessa perspectiva cristã, à medida em que eu reconheço, sobretudo, as minhas limitações e reconheço que o mal jamais provém ou foi proveniente e é proveniente da figura divina maior chamada Deus, ok? Então, o ser virtuoso perpassa pela capacidade humana de reconhecer as suas limitações e reconhecer que Deus, além de bom, é alguém que, ou é um ser, melhor dizendo, que jamais projetou e criou qualquer tipo de maldade entre nós.